Estamos de volta ao canal Silvia Coelho Matos e o tema de hoje, diferentes ordens de espíritos. Você sabe em que ordem você está? Você conhece a hierarquia dos espíritos? Bom, nós podemos classificar em 3 ordens principais. A primeira ordem são os espíritos puros, os que já chegaram à perfeição. Estamos a caminho, temos que aprender muito, né? Para que a gente chegue nessa primeira ordem. A segunda ordem é dos bons espíritos, aqueles nos quais o desejo do bem é predominante. Alguns possuem a ciência, outros possuem a sabedoria, outros a bondade, mas todos ainda têm muitas provas a suportar. E o que seria a terceira ordem? Bom, são os espíritos imperfeitos, aquele que predomina a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Existem, infelizmente, os espíritos levianos ou estouvados, existem os espíritos enganadores, mais que malvados, que se comprazem antes na malícia que na maldade e que encontram prazer em mistificar e causar as pequenas contrariedades das quais dão muita risada, se divertem. Bom, conforme Emmanuel, toda semente produz, a escolha é nossa. Então fica aí como reflexão o que é que estamos fazendo, como é que estamos semeando as nossas sementes. Fazendo uma descrição mais detalhada, na primeira ordem que nós falamos dos espíritos puros, é o grau supremo da perfeição. É a primeira classe única. Quando vem a segunda ordem, que são dos bons espíritos, o desejo do bem, a predominância do espírito sobre a matéria, nós vamos encontrar aí na segunda ordem espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos de sabedoria, espíritos superiores. E na terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, que têm a predominância da matéria sobre o espírito, com propensão ao mal, nós vamos encontrar nesses espíritos perfeitos outras classificações, como os espíritos impuros, os espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros, espíritos batedores e perturbadores. Conforme o livro dos Espíritos, no capítulo 1, na escala de 100 a 113, a classificação dos espíritos ela se funda no grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Esta classificação não tem nada de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, porque nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Portanto, pessoal,
podemos formar um número maior ou menor de classes de acordo com a maneira por que se considerar o assunto. Acontece o mesmo em todos os sistemas de classificação científica. Os sistemas, eles podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, mas sejam como forem, nada vai alterar quanto à substância da ciência. Os espíritos interpelados sobre isso, eles puderam variar quanto aos números das categorias sem maiores consequências. Houve quem se apegasse a essa contradição aparente, sem refletir que eles não dão nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos os problemas da forma, da escolha dos termos, das classificações, em uma palavra, dos sistemas. Então, vamos ajuntar ainda esta consideração, que a gente não pode perder de vista, entre os espíritos, como entre os homens. Há aqueles que são muito ignorantes e nunca será demais estarmos prevenidos contra a tendência a crer que eles tudo sabem por serem espíritos. E não é bem assim, né? Toda classificação vai exigir método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Saibam que no mundo dos espíritos, os que têm conhecimentos limitados são como os ignorantes deste mundo. Por isso que eu falo que vocês têm que estudar, têm que pesquisar, têm que entender, têm que atualizar não só as coisas que estão acontecendo, mas toda a leitura, as explicações, para que você fique mais pronto para entender o que é que você está fazendo aqui. Eu vou ficar evoluindo, vou colher alguma coisa da semente que eu plantei, como é que é? Então, infelizmente, existem espíritos ignorantes, limitados, incapazes de aprender um conjunto e formular um sistema. Eles não conseguem compreender, senão imperfeitamente, qualquer classificação. Para eles, todos os espíritos que lhes sejam superiores são de primeira ordem. Eles não sabem fazer a diferença. Eles não conseguem apreciar essas diferenças de saber, de capacidade, de moralidade. Como entre nós fará um homem rude em relação aos homens ilustrados? Bom, aqueles que sejam capazes podem variar nos detalhes, segundo os seus pontos de vista, sobretudo quando uma divisão nada tem de absoluto. Linneu, Jussieu, Tournefort tiveram cada qual o seu método e a botânica não se alterou por isso. É que eles não inventaram nem as plantas, nem os seus caracteres, apenas eles observaram a analogia segundo as quais formaram os grupos e as classes. Foi assim que procedemos. Nós também não inventamos os espíritos e nem os seus caracteres. Vimos e observamos. Julgamos pelas suas palavras e os seus atos, e depois os classificamos pelas semelhanças,
baseando-nos nos dados que eles nos forneceram. Nesta nossa evolução, estamos passando por um longo aprendizado, por vivências de outras vidas, outras encarnações. Só que nessa, nós não temos tempo de perder esta oportunidade. Então, esse aprendizado, você começa como se você estivesse subindo uma escada. A sua identidade, qual é o meu papel aqui, o que sou, como é que eu posso fazer um trabalho bom, a autoestima, autoconceito, a visão maior do futuro, o querer ser mais evoluído, ter projeto de vida, ter o sentido da vida, ter autodeterminação, resiliência e a autorrealização. São vários degraus que temos que ir. Aí está a semente. Vamos plantando e vamos evoluindo e não vamos estacionar. Que espírito somos? Que espírito queremos ser? Reflitam. Como é importante subirmos esses degraus com dignidade, desfrutando todos os conhecimentos e experiências aqui na Terra para nos fazer mais fortes para auxiliar o nosso próximo. Que Deus o abençoe. Eu gostaria que você curtisse o nosso vídeo, deixasse comentários, faça a inscrição, convide mais amigos para participar aqui do canal, para que eles também façam as suas inscrições. Todos serão bem-vindos. E qualquer dúvida que você quiser perguntar, pode deixar aí nos comentários ou me mandar no e-mail silviaespiritualidade@gmail.com. Até a próxima e um beijo no seu coração. Até mais.